Olá, hoje é sexta-feira, 22 de março de 2019. Está no ar o Assembleia Notícias. Uma medida do governo federal torna o cadastro de pessoa física, CPF, um documento capaz de substituir outros documentos oficiais. Para o Procon Maranhão, a decisão federal é um caminho para unificar os dados do cidadão em um único documento. De acordo com o decreto do governo federal, o CPF poderá substituir outros documentos em situações específicas, como aquelas em que o cidadão tem que apresentar perante o Poder Público Federal informações para exercer obrigações ou direitos. São eles o NIT, que é o número de identificação do trabalhador, o PIS ou PASEP, o número da Carteira Nacional de Habilitação, o número de matrícula em instituições públicas federais de ensino superior, certificados de alistamento militar, reservista ou dispensa de incorporação, o número de inscrição em Conselho de Fiscalização de Profissão e o número de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O CPF também valerá para recebimento de benefícios. É proveitoso para nós, enquanto cidadãos, onde vamos ter a oportunidade de andar com apenas um documento, no caso, todos, o CPF, o NIS, tudo vai estar num só. A presidente do Procon Maranhão diz que o decreto é um pouco confuso, mas representa o início de um processo preparatório para a adoção de um documento único de identidade. Ele não é bem claro sobre se vai substituir o número do RG, ele fala somente sobre PIS, NIT, PASEP, a CNH e também certificado de reservista. Então que vai confundir o cidadão, porque ele em um órgão federal ele vai levar o CPF, mas em um outro órgão de esfera municipal ou estadual ele não vai poder. Ela lembra que o texto não dispensa a obrigatoriedade de o motorista dirigir portando sua carteira de habilitação. O CPF, de fato, não vai ser uma nova carteira de habilitação. Então, vai substituir para você postular determinados direitos em órgãos federais, por exemplo, uma aposentadoria. Então, em tese, o benefício somente com o CPF você consegue dar entrada, porque ele vai substituir outros documentos. Mas, por isso que é confuso, porque o cidadão vai acabar, por precaução, levando todos os documentos. O decreto é recente, do dia 12 de março. A partir de agora, os órgãos federais terão um prazo de 3 meses para adequar o atendimento a todos os cidadãos e um prazo de 1 ano para unificar os cadastros e as bases de dados de acordo com o número do CPF. Uma parceria entre o governo do estado e o Banco do Brasil abre mais uma possibilidade de pagamento do DPVAT e IPVA. O repórter Joelson Braga tem mais detalhes sobre o assunto. Isso mesmo, a partir de agora, os proprietários de veículos automotores de todo o estado podem realizar o pagamento do IPVA e do DPVAT nos caixas de atendimento do Banco do Brasil. Mas preste atenção na data, somente até o dia 31 de maio. Anteriormente, o pagamento só podia ser realizado nos caixas eletrônicos, na opção sem cartão e também pelos aplicativos, mas só para quem era correntista. Para efetuar o pagamento, o proprietário do veículo deve estar com o boleto impresso em mãos. Esta é mais uma forma de pagamento e é fruto de uma parceria entre o governo do estado e o Banco do Brasil. Portanto, se ligue na data, em dia 31 de maio. Joelson Braga para a TV Assembleia. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água e a TV Assembleia produziu uma reportagem especial em homenagem às nascentes dos rios da capital. Você acompanha agora um passeio pelos berços de alguns rios da região metropolitana de São Luís, onde ainda é possível encontrar água pura. A reportagem é de Ticiane Chuvas e Rubenilson Lima. Planeta Água, Terra, Planeta Água, Terra. A letra da música Planeta Água, de Guilherme Arantes, traduz bem a importância desse recurso natural para a sobrevivência dos seres vivos. Ela começa a nossa matéria, na voz do músico e professor de ecologia, Saul Gultman, que trouxe nossa equipe para conhecer algumas das poucas nascentes livres da poluição em São Luís. Da entrada do Quebra-Pote, zona rural da capital, são mais 4 quilômetros até o Rio São Joaquim, que deságua no Tibiri. A cor da água é escura por conta da quantidade de folhas que caem no rio, mas a água ainda é pura. O processo natural de decomposição da matéria orgânica, as folhas que caem na margem do rio, elas se decompõem e liberam essa
essa tipo uma tintura, mas isso aqui não significa que a água não é boa. Essa água aqui é muito boa e é muito usada pela comunidade para lazer e tudo mais. Agora você pode observar que é importantíssimo, é isso aqui, ó. A mata ciliar do rio, nesse trecho do rio São Joaquim, aqui na estrada do Quebra-Pote, está muito bem preservado. Buritizal está preservado, as outras plantas aquáticas estão aqui, as macrófitas aquáticas. É um rio que ainda se pode banhar com tranquilidade aqui em São Luís. Ele alerta para a situação de muitos rios e nascentes de São Luís que estão morrendo. A situação eu não vou dizer que é irreversível, porque com a decisão política tudo pode ser, algumas coisas podem ser revistas, podem ser recuperadas, mas é muito difícil porque os conjuntos habitacionais, os bairros avançaram sobre as áreas de nascente e matando a nascente você mata o rio, né? Seguimos para o rio da Vila Bagdá, onde o professor nos mostrou a nascente, a água brotando do chão. A água é fonte de vida. Não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos. Todos nós dependemos dela para viver. Daí a importância de se preservar rios e nascentes, como essa aqui, que é a nascente do rio da Vila Bagdá. Como esta, existem 6 nascentes somente nessa região. Um dos líderes comunitários do Quebra-Pote nos acompanhou. Ele reforçou a importância do Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, e mais ainda da importância da preservação. E aqui é um rio que não seca. É interessante isso, que ele não seca, passa invernos, verões, aquele todo o tempo com a mesma quantidade de água. Diminui o fluxo, mas ainda assim permanece com água nos seus leitos, né? E o importante é que nós estamos aqui na nascente do rio. O importante disso, uma nascente maravilhosa, preservada, conservada pelas matas ciliares, é importante isso para São Luís. Então é uma chamativa para que possamos conservar, né, os rios, porque é importante para nós, haja vista que tem muitos rios morrendo na nossa capital e a gente tem que conservar o que nós temos aqui na nossa região. É importante isso. Nossa última parada, ainda na região do Quebra-Pote, foi nesta lagoa de água limpa e rico ecossistema. Os recursos hídricos são de fundamental importância para o desenvolvimento de diversas atividades econômicas. Com relação à produção agrícola, a água pode representar até 90% da composição das plantas, o que significa muito mais produção. Graças à lagoa, que ocupa uma área de quase 10 mil metros quadrados, a comunidade desenvolveu um projeto de pequenas plantações. A água levada para irrigação por meio de 3 bombas é fundamental para a sobrevivência de 32 famílias da região. A gente consegue produzir a jussara, que é o açaí BRS Pará do Pará, tem a folhagem, que é o cheiro, a plantação de mandioca, né, que é pelos agricultores que faz, e tem também as outras famílias que produzem tipo de irrigação para hortaliça. Todas essas sai água desse açude. A gente faz a preservação, em termos ao redor dele são 100 metros para a roçagem. Graças à lagoa, que ocupa uma área de quase 10 mil metros quadrados, a comunidade desenvolveu um projeto de pequenas plantações. Seu Antônio fala do esforço diário para manter a poluição longe daqui. Para você ver, lá na frente tem a placa proibido o banho, mas só que as pessoas não obedecem. Já vê viatura, já leva os pessoal, mas não coisa. A gente cata o lixo, mas vem cá, se você for ver bem lá na frente, tem lixo. Mas vocês estão conseguindo manter limpo? Não, consegue manter, mas final de semana você vem, os caras vêm para banhar, joga o lixo lá na frente. A gente, meio da semana, vai tira. Você vê ali, ó, latinha de cerveja, a gente vai tira, mas é uma guerra contra o pessoal de fora, a gente de São Luís, bairro de Fátima, cidade operária, tudo querer banhar. Embora este recurso seja encontrado em abundância em nosso planeta, a quantidade de água doce é muito pequena. Quase todos os 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água que o planeta possui é salgada e apenas 2,5% é água doce. 2/3 estão em geleiras. O 1/3 restante está no subterrâneo e menos de 1% está disponível em rios e lagoas. Preservar é o único caminho, já que ela é vital para a nossa sobrevivência. E lembra do rio que mostramos no início da reportagem? Pois é, o professor não resistiu e caiu na água, na esperança de que o São Joaquim continue assim, com a água pura e sua mata ciliar preservada. O
Assembleia Notícias fica por aqui. Reveja as nossas reportagens no site al.ma.leg.br/TV. Fique agora com as dicas para um fim de semana na Agenda Cultural com Milena Dutra. Uma boa noite e um ótimo fim de semana para você.